Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Padres da Igreja Católica estão sofrendo de depressão e ansiedade. Muitos não aguentam. A recente morte de um jovem padre de 35 anos no interior da Itália acendeu um alerta sobre a saúde psicológica dos religiosos. Para conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui no programa Entrevista o padre Gilberto Casper. Obrigado pela sua presença, por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Chico, os seus telespectadores, e é um prazer poder estar aqui, ter atendido o seu convite, mesmo que um pouco debilitado, gripado. Mas vai melhorar. Boa, se Deus quiser. O padre Gilberto Casper acompanhou de perto esse caso e repostou uma mensagem nas redes sociais que diz muito sobre o que aconteceu com o padre Matheus Balzano, de 35 anos. E eu vou ler para vocês aqui um trecho desse texto que o padre Gilberto Casper postou na sua rede social para a gente dar início a essa conversa, a essa discussão. O texto é de um influenciador que era amigo do padre Matheus Balzano, é o David Barcelos, e diz o seguinte: a morte do padre Matheus Balzano aos 35 anos é um grito de dor e exige uma reflexão urgente sobre a igreja que somos e queremos ser. Ele não suportou o peso das críticas, das comparações cruéis, da pressão e transformou o amor em julgamento. Entre aspas, ele não bate palmas, ele faz tudo sozinho, ele está matando a paróquia. Quantas vezes não ouvimos essas palavras, diz o texto de David Barcelos. E ele prossegue: a igreja precisa mudar, precisa ser mais acolhedora, mais humana, mais misericordiosa. Não podemos continuar a viver de aparência, nem a exigir perfeição dos outros enquanto esquecemos de ver o coração por trás de cada gesto. Não são as flores no altar ou as liturgias impecáveis que importam, mas o apoio, a escuta, o acolhimento genuíno. E aí, para encerrar o texto, ele diz que a dor de perder um padre jovem e cheio de vida não pode ser em vão, que essa tragédia desperte-nos para a transformação de uma igreja que compreenda, que acolha e não apenas que critique, que possamos finalmente viver a verdadeira espiritualidade, onde a humanidade é respeitada e a dor é compreendida. Uns não aguentam e escolhem o fim, outros resistem até o esgotamento, afastando-se de si mesmos. É hora de mudar, que a morte do padre Matheus não seja em vão. Termina o texto do influenciador e religioso David Barcelos, que o padre Gilberto Casper repostou. O senhor teve muita coragem de repostar um texto tão contundente assim, padre Gilberto. Geralmente nós escondemos várias realidades. Eu penso que, Chico, nós devemos discernir aqui. O David, ele posta esse texto até um pouco revoltado com a instituição igreja pelo anúncio como foi feita a morte do padre Matheus, como se fosse uma missa das 6 horas da manhã. Quer dizer, se foi, acabou e pronto. E ele nos chama a atenção de algo que acontece frequentemente, não só na Itália, mas no Brasil e no mundo, o que não é divulgado, mas nós precisamos colocar o dedo na ferida. Há um esforço extraordinário, Chico, do episcopado, principalmente dos nossos bispos, e aqui eu falo também de Dom Moacir, que tem uma dedicação, um olho clínico para com os candidatos que se apresentam ao sacerdócio. Eles são incentivados a preencherem as 5 grandes dimensões necessárias para dizerem um sim, eu quero ser ordenado padre. A dimensão humana afetiva é a primeira. Precisa ser trabalhada.
Isso se faz um propedêutico. Hoje não tem mais seminário médio, seminário menor, onde a criança aos 11 anos entrava no seminário e dali ia se formando e sendo moldada. Hoje, o material humano que a igreja recebe, ele já vem muitas vezes contaminado também de uma sociedade hedonista, consumista, individualista. Isso tudo precisa ser trabalhado. E para isso a igreja, principalmente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, eu posso falar com propriedade porque estamos aqui no Brasil, eles têm se esforçado em oferecer formação para os formadores saberem lidar com os candidatos que se apresentam. Então é um tempo longo, são 8 anos de acompanhamento. E são incentivados a procurar também ajuda terapêutica, psicólogos, psicanalistas. Eu lembro que quando eu fui reitor do Seminário Maria Imaculada, eu fui um dos primeiros padres, reitores de um seminário maior, com 92, 96 e 102 alunos de 8 dioceses diferentes, que conseguiu introduzir na equipe de formadores uma mulher, uma psicóloga. Eu posso até dizer o nome dela, Conceição Valente, uma santa mulher, e que ajudou muito os nossos seminaristas a se reencontrarem, a trabalharem principalmente a questão humana afetiva. Mas como foi a reação dos seminaristas? Os seminaristas gostaram, alguns bispos é que torceram o nariz, inclusive o então arcebispo Dom Arnaldo Ribeiro, quando eu ia conversar com ele, ou quando nós sentávamos os formadores em reunião de avaliação, ele dizia, precisa direção espiritual, precisa rezar. E eu não concordava muito bem com essa visão de Dom Arnaldo. Eu digo, não basta rezar, porque a dimensão humana afetiva é a primeira, depois vem a comunitária. O jovem tem que saber se relacionar com os outros saudavelmente. Aí que vem a dimensão espiritual. Um seminarista, um candidato, eu acho que todo padre precisa ter um diretor espiritual. Alguém em quem ele confie, saiba e possa desabafar e colocar todas as suas angústias, sem medo nenhum. E há muito tempo faz-se uma direção espiritual plástica, só para ter, porque o reitor vai cobrar, o bispo vai cobrar. Você não tem direção espiritual? Então, muitas vezes conversa para boi dormir, aí não dá certo. E aprender a rezar de verdade, com autenticidade, sem hipocrisia. Dom Angélico Sândalo Bernardino, que foi um grande bispo, um grande amigo meu, que morreu na quarta-feira santa deste ano, em São Paulo, ele foi bispo de Blumenau, ele sempre dizia, padre que não reza vira bicho. Então, não é rezar simplesmente, você tem que ter uma orientação para isso. Então, dimensão humana afetiva, ajuda terapêutica, a comunitária, aprender a receber, a acolher e dar a correção fraterna. Eu, quando era reitor, eu governava, não. Eu servia o seminário com o seguinte propósito. Aqui nós vamos trabalhar corresponsavelmente. Eu não vou ser chefe de ninguém, eu não vou ser dono de ninguém, nós seremos corresponsáveis. E vamos viver o Evangelho. A primeira correção é tete a tete. Teu irmão errou, vai lá e conversa com ele. Se ele se converter e mudar, você ganhou um irmão para a igreja, para o reino de Deus. Se não, pega 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 colegas do seu grupo, da sua afinidade, e conversem com ele. Só então venham conversar comigo. Senão vira fofoca, senão vira dedurice. E o meu reitor na Alemanha, eu fiz seminário de teologia na Alemanha, entre outros lugares, o meu reitor sempre dizia, cuidado com o dedo duro. Atrás do dedo duro existe o mesmo defeito que ele dedura a respeito do outro. Então, são coisas que a gente precisa aprender na formação. E eu vejo esse grande esforço, seja do episcopado, seja dos formadores, de lapidarem, burilarem bem os candidatos, deixando-os bem preparados para os desafios que os esperam. Mas, Padre Gilberto, desculpa interrompê-lo, apesar de todo esse esforço, o senhor percebe que os padres jovens estão sofrendo? Sim, aí nós já vamos para um outro ponto. Só para terminar, tem a dimensão intelectual, o padre tem que ter condições de
cursar um bom curso de filosofia e uma boa teologia, ele não pode ter preguiça de ler, ele não pode entrar na onda da inteligência artificial, colar texto. Eu sempre dizia para os meus alunos, aluno que cola não serve para ser padre, porque ele vai plagiar outros amanhã, ele vai enganar a comunidade. Cola é uma coisa grave e nós muitas vezes brincamos com a cola, achamos que isso é coisa dos espertos, não dos sábios, mas dos sabidos. E finalmente a dimensão missionária. Os bispos hoje têm muita dificuldade de transferir um padre de sua comunidade paroquial para outra. Por exemplo, de uma comunidade paroquial mais afortunada, economicamente privilegiada, para uma periferia. Ninguém gosta da pobreza, né? E é difícil de viver na pobreza. Até porque eu penso que uma das reflexões que esse evento nos deve despertar é porque nós temos que pagar os jovens hoje para serem padres. Na minha época, pagava-se para fazer o seminário. Seminário menor, seminário médio, seminário maior, nós pagávamos, a família pagava. Hoje, os bispos precisam pagar um grupo de jovens para que eles sejam padres, porque eles têm tudo de graça. Eles têm casa, comida, roupa lavada, bem-estar, viagens de avião para a Amazônia, onde nós fazemos missão. Temos lá Manaus e Careiro da Várzea, tivemos já Itacoatiara. Hoje, os seminaristas, eles levam uma vida burguesa. Tudo lhes é fornecido e dado. Não bastasse a diocese fornecer tudo isso, tem o Serra Clube, onde eles se esmeram e fazem das tripas coração para ajudar. Então, isso precisa ser repensado, eu penso. Deve haver uma maior corresponsabilidade. Será que não estaria na hora também do seminarista dar um pouco mais de si e não só cumprir aquilo que o seminário, a equipe de formadores, o período de formação decide? Tirar boas notas num curso de filosofia, fazer um bom curso de teologia? Eu não sei. Finalmente, a dimensão missionária, ela vem reforçada na quinta Conferência Episcopal Latino-Americana em Aparecida, em 2006, 2007, né? Onde o Papa Francisco foi, enquanto o cardeal Bergoglio foi o presidente da redação final do texto, onde os bispos lá reunidos insistiam que os seminaristas, os candidatos e os padres precisam ter esse espírito missionário. Não colarem. Antigamente tinha os párocos colados. Eu sou pároco aqui definitivamente, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio. Então, eu vejo o sofrimento, imagino o coração de um bispo quando ele precisa transferir um padre de uma paróquia ou fazer um rodízio. Acho que padre, mais de que 10 anos, não deveria ficar na mesma comunidade, ele devia andar pela diocese onde ele é encardinado e conhecer as diversas realidades, porque senão nós temos padre classe A, classe B, classe C, e isso, Chico e telespectadores, faz com que alguns padres, de fato, não aguentem. Mesmo aqueles que estão em comunidades economicamente privilegiadas. Eles fazem tanto sucesso, muitas vezes, com seus paroquianos, a ponto de fazer a pastoral chamada pastoral dos amigos. Então, ele vai me dar um retorno, essa família vai me dar um retorno, vai dar um bom dízimo e eu vou então servir melhor essa família. Já recebi até cartas anônimas dizendo: o senhor é padre para os ricos ou para os pobres? Quando vem algum rico aqui na Santa Teresa d'Ávila, onde eu sou pároco há 5 anos e meio, o senhor estende o tapete. Não é isso. A pessoa não me entendeu. Nós temos que acolher. E o padre David fala nessa acolhida. Só que essa acolhida, ela tem que estar na estrutura da igreja, ela tem que estar no início. Nós não nos acolhemos. Existe muitas vezes entre nós, presbíteros, a chamada baba de Caim. Sabe o que é baba de Caim? É a inveja clerical. Porque qual foi o primeiro personagem bíblico que matou por inveja? Caim matou o irmão Abel por inveja. E essa inveja muitas vezes atrapalha o nosso exercício de ministério. Hoje questiona-se muito por que padre não é casado, por que tem o celibato? O celibato não é dogma, é disciplina. Eu aceitei o celibato.
Eu poderia não ser padre, posso ser diácono permanente. Um homem casado hoje pode ser diácono permanente. Eu servir a igreja como um fiel sem ordenação sacramental. Mas como a igreja tem essa disciplina, porque eu fiz a experiência em Novo Hamburgo, eu fui noivo, 2 anos e meio. E todo sábado vinha reclamação e cara feia da minha noiva, porque eu demorava mais na igreja do que ficava com ela. Então eu já percebi aí que não dá certo. Se um filho de um padre quebra o pé e a igreja está cheia esperando para ele começar a rezar a missa, o que ele faz? Ele reza a missa para o povo a quem ele deve servir, ou ele corre para cumprir a sua paternidade e leva o filho para o hospital? Então é uma confusão danada. Eu tenho essa experiência de que nós precisamos estar totalmente livres para servir o reino de Deus através da comunidade que nos é confiada. O grande problema não é a castidade, não é o celibato hoje. Embora alguns casos de escândalo saiam daqui e dali, há 3 pelo menos classes de pessoas que quando cometem um deslize do nível sexual, que chamam muita atenção porque a família deposita toda a sua confiança em seus filhos menores ali. O padre, o professor e o médico. Então, mas a pedofilia, o abuso sexual existe nas famílias. Existe entre pais e filhos, pais e filhas, existe em todo lugar, só que é velado. Então, eu penso que nós precisamos refletir como é que nós nos acolhemos. A presença física, ela é importante, é um sinal de comunhão e unidade, mas não basta. Eu de vez em quando digo aos meus irmãos padres, alguns de vocês passam pela gente nas reuniões do clero ou nos encontros de formação como se passa por uma coluna de concreto. De nariz empinado, não fala nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Que comunhão é essa? É uma presença física inerte, inútil. Então, nós precisamos olhar para dentro da igreja, para as nossas estruturas, ajudar os nossos bispos, principalmente no aspecto da obediência. Cada padre, cada diácono e cada padre, quando vai ordenar, coloca as mãos dentro das mãos do arcebispo, no caso aqui, nosso Dom Moacir, ou do bispo. E o bispo pergunta, prometes obediência a mim e aos meus sucessores? Prometes obediência e respeito a mim e aos meus sucessores? E a pessoa fala, prometo. Diz a Assembleia que nesse momento o bispo chora de emoção, não é de emoção, é de tensão, de medo de aquele sim ser um sim hipócrita, um sim, porque hoje é mais difícil de obedecer, por causa, todo mundo quer ser dono da verdade, todo mundo quer ter razão. Tá certo. Então, infelizmente Padre Gilberto, a gente vai fazer um rápido intervalo e já a gente retoma a nossa conversa. Quer estudar em uma faculdade com nota máxima no MEC, com os preços mais acessíveis do mercado? Na Faculdade Metropolitana, você garante uma formação de excelência. São mais de 30 cursos de graduação EAD por apenas R$ 99,00 mensais. E mais de 300 opções de pós-graduação e MBA EAD a partir de R$ 79,00 mensais. Transforme o seu potencial em conquistas. Na Faculdade Metropolitana, seu sucesso começa agora. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Estamos de volta com o nosso entrevista de hoje falando sobre a saúde mental dos religiosos. Conosco o padre Gilberto Casper, que tem 35 anos de sacerdócio e acompanha de perto essa situação do padre Mateus Balzano, que sofria de depressão e foi um dos padres que não aguentaram, né? E trouxe à tona essa discussão. O que está provocando tanta depressão nos padres da Igreja Católica? Me chamou a atenção, Chico e telespectadores, porque eu tive um colega no mestrado que morreu também assim, desgostoso, em Campos do Jordão, foi encontrado sem vida, e um da Arquidiocese de Porto Alegre, nós fomos colegas no seminário menor, que também acabou morrendo de angústia por conta da incompreensão por parte de alguns colegas do seu jeito de ser, do seu jeito de agir. Eu penso que falta muitas vezes misericórdia entre nós.
E é o que o David enfatiza muito ali. Há mais julgamento do que misericórdia. E a comunidade é corresponsável sobre isso também. A comunidade cobra demais. A comunidade cobra. Dos padres. Por exemplo, eu passei por uns momentos de saúde, de dificuldade, tive muito apoio, sou muito agradecido, tanto aos meus bispos, como aos meus irmãos padres, a comunidades, mas hoje, por exemplo, a comunidade diz assim, principalmente as pessoas evangelizadas, isso que me assusta. O senhor precisa se cuidar, o senhor não está bem, o senhor precisa cuidar da sua saúde. O senhor pode ir na minha casa hoje benzer porque eu estou com um problema lá, mas tem que ser hoje, eu não tenho que me cuidar? Não, é hoje. Então, há uma cobrança muito grande da comunidade, muitas vezes, achando que o padre é um super-homem. Nós vivemos em estado de graça, bem verdade, mas nós somos humanos em primeiro lugar. Nós tomamos banho, nós nos alimentamos, nós adoecemos, nós precisamos de descanso. E muitas vezes a comunidade não entende isso. Nem sempre ela consegue apoiar o padre. E há outras pessoas que correm atrás dos padres pop, daqueles padres que fazem sucesso nas redes sociais e comparam. Esse tipo de comparação também machuca. Eu sou assim. Se eu sou autêntico, se eu sou vocacionado, se eu brinco de missa desde os 2, 3, 4 anos de idade, no paiol de vacas dos meus avós, se eu nasci querendo ser padre e hoje eu me dedico ao reino de Deus do meu jeito, eu também preciso ter essa compreensão. E não, porque senão a balança pende só de um lado e o padre cansa, o padre fica desgostoso, o padre muitas vezes não vê resultado. E também, não é o nosso caso aqui, Dom Moacir é muito carinhoso, é terno, é atencioso com os padres, abre mão de muitas vezes de lazer dele para atender os padres, está sempre com os padres, não só em momentos de reuniões mais sérias, de temáticas ou de formação, mas em momentos de descontração. Ele se reúne com os padres por idade de ordenação, com os padres por forania, que são as regiões pastorais. Nós temos 9 foranias, nossa diocese é grande, é dividida em 9 regiões pastorais que nós chamamos de forania. Ele se reúne com esses padres sem pauta, nós podemos falar aquilo que nós sentimos, mas há muitos senhores bispos que depois que viram bispo, fogem dos leprosos. O que eu quero dizer com isso? Jesus foi muitas vezes mal visto pela religião de sua época, os sumos sacerdotes e os anciãos, porque ele ia aos leprosos, limpava os leprosos, dava esperança aos leprosos. Hoje, se um padre deslize, quem não tem defeito? Quem não erra? Eu mesmo, nos meus 35 anos de padre, se eu elencar todos os meus defeitos e erros, eu fico envergonhado, mas eu não posso ficar pisando em cima dos erros. Quantos acertos também? Quantas coisas boas que a gente fez. Nessa postagem que começou nossa discussão aqui, eu recebi mais de 100 mensagens elogiosas, nenhuma crítica, mas também questionando onde nós devemos mudar. E uma que me chamou a atenção, um jovem que eu conheci quando eu ainda era seminarista em Bonfim Paulista, lá eu fazia pastoral, e que teve um problema seríssimo no matrimônio, precisou desfazer o primeiro matrimônio, e eu o acolhi para o segundo matrimônio, eu batizei a filha dele no segundo matrimônio, e ele escreveu: o único padre que me acolheu na maior dificuldade da minha vida foi o padre Gilberto Casper. Eu não preciso de presente maior, que seja um, né? Mas eu penso que nós devemos também nos ajudar e pedir, implorar que o episcopado não é ser príncipe da igreja, é pai dos padres. O primeiro pai dos padres é o bispo. E muitos bispos deixam os padres, muitas vezes, caminhando sozinhos na solidão, ou se ensimesmando, ou cuidam do seu metro quadrado e não querem saber de problema, tem bloqueio com problemas de saúde, tem bloqueio com problemas financeiros,
Quantos padres muitas vezes passam dificuldades financeiras em suas comunidades? E aí também há aquele grupinho que é o séquito do bispo, né? E que muitas vezes também é condenado pela maioria do clero. Ser próximo do bispo hoje é um grande perigo, é um risco de morte psicológica ou de morte espiritual. Então, é necessário que nós olhemos primeiro para nós. Eu estou sendo coerente com aquilo que eu prometi diante da igreja, diante do meu bispo? Eu estou respeitando e obedecendo ao meu bispo? Eu compareço ou participo da vida da minha igreja particular, que é a arquidiocese? E os bispos? Os bispos, de verdade, olham como filhos dos seus padres? Me parece que a crítica deste amigo, o David, do padre Mateu, que foi encontrado sem vida, vem um pouco por aí. Há muitos bispos que não se preocupam mais com os seus padres. Se preocupam com o seu metro quadrado, com a sua vida, com o seu êxito, seu sucesso e seu carreirismo. Alguns padres, alguns alunos meus ficaram bispos. E eu digo a todos eles, não, aquilo que o Dom Cláudio Rumes disse ao Papa Francisco quando eleito, não esqueça dos pobres. Eu digo aos meus ex-alunos, não esqueça dos pecadores. Jesus não veio para os certinhos, ele veio para os pecadores, para salvá-los. Estejam mais próximos daqueles que têm feridas, daqueles que erraram. Perdoa, reerga aquelas pessoas. Fale, levanta-te, anda, dê esperança, dê ânimo. Parece-me que é por aí o caminho. Tanto o padre com a sua comunidade, ele deve olhar primeiro os idosos, os enfermos, as crianças. Ele não pode enxotar a comunidade, ele precisa trazer a comunidade para si, mas também ele não pode impor as suas ideias, ele tem que saber escutar. E a sinodalidade hoje, que está em voga, e nosso arcebispo acredita que a caminhada da igreja é caminharmos juntos, é a conversação no espírito, é saber, é reaprender a escutar. Eu sempre digo, nós temos em todas as paróquias a pastoral da acolhida, que se resume muitas vezes em distribuir folhetos, em passear cestinha para fazer a coleta da esmola, em falar tchauzinho. Não é essa a acolhida. Nós precisamos ver uma pastoral da escutação. O padre precisa dar mais tempo para o confessionário, isto é, para a direção espiritual, ouvir os problemas dos seus paroquianos, adentrar sem ser invasivo as casas, as famílias e atendê-las. E aí ele vai ter reciprocidade. Se ele se isolar em si mesmo, se ele se ensimesmar, como alguns padres e alguns bispos fazem, ele vai virar bicho. Tá certo. Padre Gilberto, eu agradeço demais essa conversa, essa reflexão que nos trouxe tanta luz, né, sobre uma discussão tão importante. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço pela confiança e pelo convite, estou sempre às ordens e desculpe se eu exagerei em alguma colocação. Obrigado, Padre Gilberto. Nós ficamos por aqui. O conteúdo dessa entrevista você pode acessar no canal do YouTube do Grupo Tati de Comunicação e também no meu canal Chico Ferreira TV. Ficamos por aqui. Até a semana que vem. Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais.